Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 49 de língua portuguesa para o nono ano. E para essa aula de hoje, você já vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta, lápis, borracha e apontador. Vai ser muito importante que você anote as informações que você vai ter nesta aula. E o assunto de hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho da pontuação nas orações subordinadas adverbiais, tá? O uso da vírgula nessas orações para que a gente não erre mais. Os objetivos: pontuar adequadamente as orações subordinadas adverbiais, né? Que já vem sendo aí o assunto das nossas aulas anteriores. Muito bem, pessoal, então, oração subordinada adverbial, que a gente já estudou, né? Que são aquelas orações que têm a mesma função de um advérbio dentro da frase, que exercem a função sintática de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Olha lá, então, mais um exemplo para você relembrar da oração subordinada adverbial. Depois que terminar a prova, chame o monitor. Muito bem. E aqui você observe que tem uma vírgula, né? Depois que terminar a prova, vírgula, chame o monitor. Então, chame o monitor é a oração principal desse período. E depois que terminar a prova, é a oração que está subordinada à oração principal. Depois que é a locução conjuntiva, né? A conjunção que estabelece ideia de tempo. Portanto, depois que terminar a prova, é a oração subordinada adverbial temporal. Muito bem. Por que eu pedi para você observar que ali tem uma vírgula? Porque é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, né? A pontuação. Onde que eu coloco a vírgula nas orações subordinadas adverbiais? É sobre isso que a gente vai estudar. Muito bem. Então, assim, à medida que nós vamos, né, nos tornando conhecedores dos fatos que vão regendo a nossa língua portuguesa, especialmente no que diz respeito ao emprego, né, da tal da vírgula, nós vamos descobrindo que ela tem uma função que vai muito além, né, do que simplesmente fazer pausas, né, ou demarcar pequenas pausas para melhorar ou para facilitar a nossa leitura. Nós vamos conhecendo, então, as suas regrinhas, né, as suas especificidades. Quando é que a gente usa, de que forma? E aqui seria, então, uma das situações. Então, além, né, da vírgula separar os elementos de uma oração, né, as palavras que formam lá as frases, ela também separa orações inteiras, né, não somente pequenos elementos, tá? Então, elas podem aparecer também dentro de um período composto, separando toda uma oração, por exemplo, uma oração subordinada de uma oração principal, tá? Então, é sobre isso que nós vamos agora falar, né? Como é que a gente usa a vírgula nas orações subordinadas adverbiais. Muito bem. Então, nas orações subordinadas adverbiais, mesmo não sendo obrigatório, tá? Não é algo obrigatório, mas é recomendável utilizarmos a vírgula para separar a oração subordinada da oração principal, tá? Especialmente se ela inicia o período, gente. Se ela está no começo do período, mais ainda a gente deverá usar essa vírgula, tá? Mas ela vai ser recomendada neste caso. Então, olha lá, ó, como estava chovendo muito, vírgula, resolvemos adiar a viagem, tá? O que acontece aqui, ó? O resolvemos adiar a viagem é a oração principal.
E como estava chovendo muito, é a oração subordinada do verbial causal. Por quê? Porque eu tenho aqui o como, que eu posso trocar pelo porquê. Porque estava chovendo muito, né? Então, dá a ideia de causa, certo? Então, essa oração subordinada, ela começou o período. O que acontece? Se ela está começando o período, eu tenho que separar ela da oração principal pela vírgula, tá? Separa por vírgula. Se fosse ao contrário, né? Ah, professora, se a gente inverter esse período, a gente já vai falar dessa regra, mas eu vou mostrar aqui, nesse exemplo, como ficaria. Resolvemos adiar a viagem porque estava chovendo muito. Não coloca a vírgula, tá? Vai colocar se a oração subordinada começar o período, né? Então, essa é a regra 1. Muito bem. Vamos falar da regra 2. Se a oração subordinada, ela vier depois da oração principal, o que acontece? Eu posso dispensar a vírgula. Não é necessário que eu use a vírgula, tá? Vamos ver, então, esse período aqui. Ele é um pouco maior, né? Estudou bastante para que pudesse obter um bom resultado nas avaliações. Bom, essa barrinha que a professora colocou aqui, ó, é só para dividir o período, tá? Porque como ficou uma frase bem comprida, ali eu não consegui deixar numa linha só, né? Ela acabou vazando para a linha de baixo. Então, eu fiz essa barrinha ali só para dividir aqui para vocês qual é a oração principal, que aqui neste caso está iniciando o período, né? Estudou bastante, é a oração principal. E, para que pudesse obter um bom resultado nas avaliações, é a oração subordinada do verbial final. Por que final? Por causa da conjunção final, para quê? Né? Ou a fim de quê? Então, finalidade. Muito bem. Essa oração subordinada, nesse caso aqui, ela apareceu depois da oração principal. Então, se ela está depois da oração principal, sem vírgula, tá? Ok? Então, essa regrinha, fácil, né? Se a gente invertesse o período, professora, né? Se a gente invertesse, ia ficar como esse exemplo anterior aqui, ó. Separa por vírgula, né? Então, se começasse dizendo: para que pudesse obter um bom resultado nas avaliações, vírgula, estudou bastante, tá? A regra é bem simples. E quando a oração subordinada aparecer no meio do período composto, né? Tá lá no meio, ela foi intercalada ao período. Ou seja, eu quebrei a oração principal em duas partes e intercalei a oração subordinada no meio da oração principal. O que acontece? Eu vou ter que separar, vou ter que deixar entre vírgulas essa oração subordinada do verbial, tá? Olha lá o exemplo. O que vai acontecer, vírgula, quando o torneio começar, vírgula, é que os turistas vão chegar. Bom, como que eu sei que essa aqui do meio é a subordinada? Ela tem a conjunção, ó, quando, que é uma conjunção temporal, que dá ideia de tempo. Então, quando o torneio começar, que é o adjunto adverbial desse período, né, dessa oração principal, né, é o adjunto adverbial que indica a circunstância de tempo, aqui eu vou chamar de oração subordinada adverbial temporal. E ela está onde? Ela está intercalada à oração principal. Ó, eu fragmentei a oração principal. O que vai acontecer é que os turistas vão chegar, tá? Fragmentei, coloquei a subordinada no meio, deixo ela entre vírgulas. E se eu deslocasse, né? Se eu dissesse, o que vai acontecer é que os turistas vão chegar quando o torneio começar, sem vírgula. E se eu começasse dizendo, quando o torneio começar, vírgula, o que vai acontecer é que os turistas vão chegar, né? Então, nós temos aqui 3 situações. Oração subordinada no começo do período, oração subordinada no final do período e oração subordinada intercalada
no meio do período, tá? São essas 3 situações. Bom, como é que a gente faz então aqui para escrever, né, esses períodos de 3 formas possíveis? Ó, eu coloquei aqui o mesmo período, a mesma informação, e eu escrevi de 3 formas distintas, né? Observe como que ficou a pontuação de cada um desses períodos. Então, primeira situação, com oração adverbial no início do período, olha aqui a dica, separa por vírgula. Então, olha lá, assim que acordam, vírgula. Algumas pessoas já estão rindo e falando. Deixei de verde a oração subordinada, para que você possa visualizar nesses 3 exemplos em que lugar dentro do período que está essa oração e qual é a regra de uso da vírgula, tá? Então, ó, no começo, com vírgula. Segunda situação, oração adverbial no final do período, sem vírgula. Algumas pessoas já estão rindo e falando assim que acordam, ó. Então, tá ali sem vírgula porque ela tá lá no final do período. Terceira situação, oração adverbial no meio do período, entre vírgulas, né? Lembra? Eu tive que fragmentar, eu quebrei a oração principal e coloquei a oração subordinada no meio. Algumas pessoas, vírgula, assim que acordam, vírgula, já estão rindo e falando, tá? Então, olha aqui, ó, vírgula, e a oração tá ali no meio, separada da oração principal, né? Então, existem essas 3 possibilidades para você escrever um período composto formado por oração subordinada adverbial, tá? Colocando ela no começo, no final ou no meio e fazendo aí o uso correto da vírgula, ok, pessoal? Muito bem, então nas orações subordinadas reduzidas, como que fica? Né? A gente já falou na aula anterior das reduzidas, a pontuação para elas também vale essa mesma regra? Sim, nas orações reduzidas prevalecem as mesmas regras. Então, olha lá, revelando o segredo, vírgula, você não será despedido. Então, ali, você não será despedido é a oração principal. A oração subordinada, ela está começando aqui o período, né? O revelando. O verbo está no gerúndio, né? Ele termina em ando. Então, aqui a oração subordinada, adverbial condicional, tá? Reduzida de gerúndio, gerúndio por causa do verbo, que terminou em ando. E como que eu sei que ela é condicional? Porque se eu desenvolver essa oração, eu vou dizer o seguinte, caso você revele o segredo, você não será despedido. Ou ainda, se você revelar o segredo, você não será despedido, né? Então, eu fiz uso de uma conjunção condicional, né? Isso se eu desenvolvesse o período, mas aqui ele está na forma reduzida. Ó, oração subordinada reduzida começando o período, vai vírgula, ok? Então, mesmo que esteja na forma reduzida, a regra é a mesma da oração desenvolvida. Vamos ver mais um exemplo? Foi preparado para ministrar a palestra. Tá? Você não está vendo nenhuma vírgula aqui. Por quê? Porque agora a gente está falando da segunda situação, da oração subordinada adverbial no fim do período. Então, foi preparado, oração principal, para ministrar a palestra. Oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, tá? Então, aqui, reduzida por quê? Porque eu não tenho a conjunção. Ministrar, que é o verbo, termina em ar, por isso infinitivo. O que é esse para? Para uma preposição. Então, para ministrar a palestra é reduzida de infinitivo, tá?
Como é que eu sei que ela é uma oração subordinada adverbial final, que ela indica finalidade? Porque eu já posso perceber que essa relação de finalidade existe aqui dentro desse período, né? Qual a finalidade dele ter sido preparado? Ele se preparou para dar uma palestra, né? Então já existe essa relação de finalidade. Eu poderia desenvolver a oração, isso eu posso fazer só mentalmente, para eu saber que conjunção que eu colocaria ali. Foi preparado a fim de ministrar a palestra. Então, é uma oração adverbial final, ok? E agora, então, né, pessoal, vamos lá para os exercícios para que você possa praticar o uso da vírgula. Tem bastante exercício lá para você fazer essas transformações, essas reescritas, né, dos períodos, deslocar a oração para o começo, para o meio, para o fim, para que você treine aí o uso da vírgula nas orações subordinadas adverbiais, tanto desenvolvidas quanto reduzidas, ok? Muito obrigada por sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!